Tá aí a fala da prefeita Flávia Moretti, né? Ela relatando essa situação lá entre o executivo, no caso ela é o poder executivo do município e a questão da Câmara, e em especial o presidente da casa, Wanderlei Sequeira. Eu sempre falo aqui no meu podcast, nas minhas redes sociais, que eu ainda vou ver, eu espero, eu acredito nisso, né? A paz selada entre ambos os poderes. Por quê? Porque ambos foram eleitos, né, pelo povo de Várzea Grande, e o povo de Várzea Grande não merece estar no meio dessa, né, guerra política, dessa questão que de repente não vai levar a lugar nenhum, porque sai perdendo o povo de Várzea Grande, sai perdendo a Flávia Moretti e o próprio Wanderlei Sequeira. Inclusive o programa está à disposição para receber aqui, né, tanto a prefeita para falar não só dos problemas de Várzea Grande, da questão política de Várzea Grande, como também para o presidente, amigo que eu tenho, inclusive, uma autoestima, o Wanderlei Sequeira, para falar também sobre estas questões e também falar sobre projetos futuros para a nossa querida cidade de Várzea Grande. Bom, aqui está a nossa amiga, querida cientista política Cristiane Fonseca, como eu disse para você desde o início do programa, né, a cada semana a gente fazendo um acompanhamento dessa questão política, né? A gente sempre fala que política é igual nuvem, né? Hora está aqui, daqui a pouco já não está mais ali, está ali, e a gente vai acompanhando, e como comunicador a gente tem a obrigação de bem informar a você. Mas claro, deixa eu cumprimentar aqui. Boa tarde, minha amiga Cristiane, seja bem-vinda. Boa tarde, meu amigo. Você trazendo esse frio para Cuiabá, como assim? Eu quero calor, Cuiabá é 40 graus. É verdade. Hoje, inclusive, Dia Mundial do Chocolate. Hoje caiu um chocolate, né? Chocolate. Poxa, então hoje eu... Eu até falei pra minha filha tá lá em casa, eu falei, olha, tem aquele... Ela comprou, faz tempo que a gente tem lá em casa aquele fundinho que fala, né? Aham. Ele compra a barra de chocolate lá, uns pedacinhos de pão, vamos colocar ali, vamos ficar batendo um papo, tomar um vinho, cai bem, né? Hoje o clima pede, então. Tá friozinho. Cristiane, antes da gente entrar nessa questão política, segue o roteiro aí, tá? A produção, a Lauda 8. A gente falava, inclusive, sobre essa questão também do PSD, que, né, o presidente do estadual, o ministro Carlos Fávaro, né, senador Carlos Fávaro, né, ex-ministro, que está buscando aí, no caso, a reeleição, e ele já deu sinal verde para Emanuel Pinheiro, né, no caso, vir aí ser um pretenso candidato pela sigla. Porém, a sigla já lançou lá atrás e já tem uma conversação com a federação, né, da doutora Natasha Lessarenko. E essa matéria traz uma fala do Emanuel Pinheiro, onde ele afirma que a definição sobre essa decisão cabe exclusivamente ao PSD. Roda aí. Gostaria de registrar o meu respeito e a minha admiração pela educadora e eterna deputada Rosa Leite, um dos grandes quadros da política do nosso Estado. Mas esse assunto em particular é uma questão interna ainda do PSD, que precisa ser devidamente debatido, discutido pela instância partidária da nossa legenda. Até porque foi a base do nosso partido que provocou essa discussão, pedindo novas alternativas para enriquecer o processo de discussão e definição de possíveis pré-candidaturas ao governo do Estado. Então, uma vez devidamente debatido e discutido internamente no PSD, aí sim, a decisão final levaremos à discussão com outras legendas partidárias e inclusive com a federação, com quem, aliás, temos uma ótima relação de muito respeito e de fino trato. Também quero deixar registrado o nosso respeito e reconhecimento pelo trabalho e articulação da pré-candidata Natasha Lessarenko. Ela está há vários meses no processo de articulação e da sua pré-candidatura. Isso tem que ser respeitado, reconhecido e levado em conta, até para que o partido possa, de uma forma mais ampla e democrática, fazer a melhor definição. Tá aí a fala do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, né, onde ele coloca aí que a decisão definitiva cabe ao partido. Na verdade, cabe ali no dia da convenção. É a convenção que vai decidir. O senador Carlos Fávaro deu sinal verde e, claro, o Emanuel, ele não brinca em serviço, já está conversando, fazendo as articulações, os famosos conchavos, como a gente fala no meio político, mas claro que até as convenções a gente vai acompanhar toda esta situação. O fato é
que ontem, inclusive, a gente mostrou aqui uma fala da presidente do PT, aqui em Mato Grosso, a ex-deputada federal Rosa Neide. A Rosa Neide disse que ela não conhece essa situação do Emanuel ser o candidato, até porque o acordo, inclusive, com o Partido dos Trabalhadores é que a doutora Natasha é a candidata, né, colocada aí para a federação. Claro que isso é assunto para a nossa cientista política dar aqui a sua colocação. E aí, Cristiano? Então, realmente, Emanuel Pinheiro entra como novo nome na disputa, né? Acho que murcha... Desculpa. Emanuel Pinheiro, ele entra como novo nome na disputa, ele vai mexer no tabuleiro, né? Um tabuleiro que ainda é uma incógnita. Nós falamos semana passada da incógnita Jaime Campos, que será mantida, mas agora mais antecipada, porque a convenção será mudada a sua data, né? Houve conversa entre Jaime Campos e Mauro Mendes, então já se decidiu uma antecipação da convenção. Nós teremos uma resposta aí se Jaime realmente vai bancar sua candidatura. E a outra questão agora é no PSD, porque há um ano o nome de Natasha Liesarenko vem sendo, né, trabalhado para ser candidata a governo do estado pelo campo progressista, saindo do PSD, mas tendo o apoio aí da federação. Nunca foi um nome tão fácil de emplacar, até por conta das características, né? Acho que uma das coisas, a Natasha, ela tem dificuldade de enfrentamento hoje com os candidatos que estão postos. Então, a priori, nós temos aí, com nomes competitivos, 3 candidatos da direita. E você não vê nenhum enfrentamento mais incisivo, mais pontual dela em relação a esses candidatos. Principalmente dela, né, que não teve uma trajetória política, então ela não tem telhado de vidro, ela pode colocar artilharia em jogo, e ela não faz. O outro ponto é que hoje o bolsonarismo, ele ocupa parte significativa do eleitorado, mas existe o campo progressista e existem os eleitores do Lula. E a Natasha também demonstrou uma outra dificuldade de assumir o lulismo, porque quando nós falamos no campo progressista, talvez a esquerda, raiz aí, nós poderíamos vir a ter em torno de 150, 200 mil votos de teto, né? Então, para que ela tenha um percentual eleitoral maior, ela precisa avançar para além dos eleitores de esquerda, mas também os eleitores do Lula, que necessariamente não são do campo progressista, porque ele sim consegue avançar 30%, 35% das intenções de voto. E a gente percebe dificuldade dela em pautar o nome do Lula, em dizer que é a candidata do Lula. Então isso faz ela encolher a candidatura. E aí você vem, né, com o Emanuel Pinheiro, que foi prefeito de Cuiabá, teve inúmeros mandatos como deputado, foi vereador, então, assim, tem um recall político de anos, tanto no estado como na Baixada Cuiabana. Então, você tem uma figura mais firme, tanto no sentido de fazer o enfrentamento com os outros candidatos, até porque a gente percebe que o Emanuel Pinheiro, ele já faz esse enfrentamento sem ter colocado seu nome à disposição para ser candidato a algum outro projeto. Desde que ele termina a prefeitura de Cuiabá, ele não se esconde, ele permaneceu nas trincheiras até agora, 2026. E você tem aí o Emanuelzinho, né, que inclusive é vice-líder do governo na Câmara Federal, então acaba trazendo essa aproximação muito maior do nome de Emanuel também ao nome de Lula, provavelmente bancando com mais certeza esse nome. Então, fica aí uma disputa que para nós também, eu acho que vai ser definida nas convenções, porque tudo demonstra, Adilson, que a Natasha não quer recuar. Ela já deu entrevistas incisivas dizendo que ela não vai recuar, que ela entende que o Emanuel tem direito de colocar o nome dela à disposição, mas ela fala que ela já teve a palavra do Fávaro e ela não acredita que ele volte com essa palavra atrás. Agora, por outro lado, amanhã, quarta-feira, tem um ato, né, do Emanuel Pinheiro com outras lideranças do PSD, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, outras lideranças como um todo,
que vão assinar um ato para que ele venha a ser candidato pelo PSD. Então, da mesma forma que a Natasha está dizendo que ela não vai recuar, o Emanuel Pinheiro também demonstra que até o último momento ele vai aí para o enfrentamento interno para que ele possa ser esse nome do campo progressista no Estado e um nome que nós sabemos que ele entraria num campo em que o debate seria muito mais intenso. Agora vamos para o nível nacional. O PSD vai lançar o Reinaldo Caiado a presidente da República. O Ronaldo Caiado, ele é extremamente da direita, né? Ele é contra esse campo progressista. Como é que fica essa situação a nível nacional e aqui no Mato Grosso o partido seguindo na direção contrária? E a outra pergunta que eu faço para você é que se porventura Emanuel Pinheiro de repente for aí aclamado ou até escolhido pela maioria do PSD, como é que fica essa conjuntura, né, da Federação Brasil Esperança? Então, assim, primeiro vamos falar do PSD Nacional. Eu qualifico o PSD Nacional como um partido fisiológico, até porque hoje tem como candidato Caiado e seu vice o Kassab, que é o presidente do partido. E que nós sabemos que o próprio Kassab chancelou em vários estados já a aliança com o grupo do presidente Lula. O próprio Fávaro é um desses que tem liberação do partido para ser o candidato do presidente aqui e para ser aí a referência, né, da candidatura do Lula no estado de Mato Grosso. Então, nesse sentido, por mais que haja essa limitação do Caiado ser essa figura de direita, eu vejo que um partido pragmático como o PSD terá o Caiado, até porque é necessário você ter aí um nome para discussão, para negociação, principalmente numa eleição que nós sabemos que ela vai terminar polarizada. Os números vêm apontando isso do ano passado para cá, não deve fugir muito do que está, que é esse protagonismo de Lula e Flávio Bolsonaro. Então, diante disso, o PSD lança uma candidatura até para que ele tenha margem de negociação. E a negociação está posta, né? Porque quando o Fávaro foi ministro do presidente Lula, está liberado para o partido para ser o representante desse quadro aqui, é sinal de que o partido realmente é pragmático. Agora, sobre a questão da federação, isso também é uma coisa importante, porque nós já vimos de dois quadros da federação, da Rosa Neide e do Barranco, né, que eles entendem que a Natasha já tem um ano de construção da candidatura, que eles não veriam problema em apoiar o Emanuel Pinheiro. Tanto o Barranco como a Rosa Neide, eles não apontam que teria dificuldade em pedir voto por Emanuel Pinheiro. O que eles apontam é que houve uma construção e uma chancela lá atrás, né? E que hoje seria muito ruim, inclusive para o partido, né, para toda essa coligação que apoia essa candidatura, desfazer isso de forma tão abrupta e rápida, porque Emanuel só lança o nome dele agora, em 2026, às vésperas da convenção. Agora, eu diria para você, Adilson, pelas falas do Barranco e pela fala da Rosa Neide, que, para mim, ela teve um tom mais protocolar, sabe? De dizer, olha, Natasha, nós apoiamos o seu nome ali na frente, nós continuamos bancando que se por isso decidimos, assim manteremos, né? Mas não vejo uma federação que fecharia as portas para um diálogo e uma convergência com o Emanuel Pinheiro, caso o PSD decida pela eleição dele ao governo. Ele tem o Estopa, que foi o seu vice-prefeito, né? Que é do PV, que também sinaliza o nome dele como um nome que seria propositivo, mas também fazendo aí os contrapontos em relação à construção com a Natasha. Então, eu acho que se isso vier a acontecer, a federação abraça o nome de Emanuel Pinheiro também. E aí a gente não pode se esquecer, há um ano atrás, nomes da federação criticavam também a possibilidade da aliança da senatória ser entre Fávaro e Pedro Tax. Nós vivemos várias construções, né, e enfrentamentos diante disso. E hoje, qual que é o quadro posto? As duas candidaturas, PSD, PSB, inclusive
Uma das suplentes de Pedro Tax é a Guelda, que é do Partido dos Trabalhadores. Então, eu não vejo que essas alianças sejam improváveis, muito pelo contrário, elas são ocasionais e é aquilo que você falou. Política muda a cada momento, talvez semana que vem a gente possa estar discutindo até outros nomes aqui. É verdade. E tem uma fala do senador Jaime Campos, Lauda 9, tá, produção? Onde o Jaime ele disse que ele vê com simpatia a entrada do ex-prefeito Emanuel Pinheiro na corrida aí ao Palácio Paiaguás. Roda aí. O senador Jaime Campos, pré-candidato ao governo de Mato Grosso, afirmou ver com muita simpatia uma eventual entrada do ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, na disputa pelo Palácio Paiaguás em 2026. Segundo ele, a ampliação do número de candidatos fortalece o processo democrático e dá mais opções ao eleitorado. Jaime destacou que cabe à população avaliar as propostas e escolher o nome mais preparado para o comando do Estado. Para o senador, a presença de mais postulantes permite uma análise mais ampla sobre serviços prestados e compromissos assumidos com a sociedade. A declaração ocorre em meio às articulações internas do Partido Social Democrático, que também trabalha com a possibilidade de lançar a médica Natasha Slessarenko ao governo. Jaime, no entanto, evitou comentar o cenário interno da sigla e afirmou que decisões partidárias devem ser tratadas exclusivamente pelo próprio partido. Eu acho que quanto mais candidato, é melhor a sociedade vai ter o direito de fazer opção. Vamos ver, analisar quem tem a melhor proposta, quem tiver serviços prestados, quem tem compromisso com a sociedade. E eu imagino que o povo é inteligente, sabe, e vai escolher aquele que é melhor. De maneira, quanto mais candidatos, 10. A entrada dele significaria um recuo da Natasha, né? O senhor acha que é legal, assim, em cima da hora, acontecer essa troca? Eu não posso responder porque eu não sou do PDS. Quem responde essa matéria da sua indagação é só o próprio partido lá, né? A fala do senador também acontece após o presidente estadual do PSD, senador Carlos Fávaro, admitir que Emanuel articula uma possível candidatura e que o partido avalia nomes para disputa. Fávaro citou tanto Emanuel quanto Natasha como possibilidades, mas ressaltou a necessidade de diálogo interno e alinhamento com a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. No campo do União Brasil, Jaime tem reforçado sua pré-candidatura ao governo e o debate interno com o ex-governador Mauro Mendes, que defende o nome do atual governador Otaviano Pivetta como seu sucessor político. O senador afirma que qualquer definição deve ocorrer dentro das regras partidárias e por meio das convenções. Em outra frente, Jaime também negou qualquer convite para compor como vice na chapa de Pivetta. Segundo ele, não houve tratativa nesse sentido e a informação seria mentira. O senador explicou ainda que seu encontro recente com Mauro Mendes tratou apenas de questões internas do partido e da organização da convenção marcada para agosto. Apesar disso, Jaime confirmou que, em conversas políticas, chegou a ser sondado sobre uma possível candidatura ao Senado, proposta que ele disse ter recusado. O parlamentar reforçou que não pretende mudar seu projeto político e segue focado na disputa pelo governo do Estado. Teve essa conversa. Mentira. Ele falou isso não existe. O que ele me disse é o seguinte: por que você não vem a ser senador da República? A vaga sua está lá. Eu falei, já passou, né? Para mim quer disputar com ele, contra ele, porque ele também é uma vaga. Ele também é uma vaga ao Senado. Como seria? Duas vagas nós teríamos, não é isso? Mas o partido ficaria com dois candidatos? Não vejo nada demais. Até porque minha candidatura já é praticamente natural, né? Mas você respondeu para ele? Eu disse para ele que, para mim, na verdade, esse espaço que eventualmente ele acha que eu tinha, eu disse que estava muito tarde. Até porque já tem vários outros candidatos, né? Que é o caso de Janaína, Carlos Fávaro, Pedro Tax, isso aí vai indo, né? Medeiros e etc. E o próprio Mauro Mendes disse que eu só disputaria se fosse a eleição para governador. Caso contrário, a eleição de senador não me interessaria. Fiquei muito grato até pelo convite dele, mas a minha posição é essa e era, com certeza, uma posição que não poderia retroagir hipótese alguma, até porque eu tenho hoje já muita gente ao meu lado aí, e seria talvez uma decepção, né, para esses meus companheiros que estão me apoiando aqui, eu abrir mão da minha candidatura. Nesse encontro. Muito bem, está aí a fala do senador Jaime Campos, né? Ele fala inclusive dessa questão, né, com relação ao nome dele ser aí aclamado aí pelo partido, pela União Progressista, e também falou aí que vê com bons olhos o nome colocado do ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Só para passar aqui para a nossa cientista política, então aí nós temos as candidaturas até então colocadas do Otaviano Pivetta, atual governador, a doutora Natasha, do PSD, que agora inclusive está nessa questão aí com Emanuel Pinheiro, que isso vai para as convenções, do próprio Jaime, que também é outra
outro ponto de interrogação, a população de Mato Grosso está aguardando, né, essa definição. Jaime vai ser escolhido ou não pelo partido para ser o candidato a governo, levando em conta que o ex-governador Mauro Mendes já tem batido o martelo, que é o apoio dele é do atual governador Pivetta. Aí tem os partidos aí que estão, né, falando que vão lançar, tem o Alex Putinelli, que é do Democratas, né, se não me engano. Não, cristão, democracia cristã, não é? Eu não Que recordo. Democratas era o União Brasil Eu agora. não me recordo, depois eu vou pegar certinho. E tem o Rafael Milas, mas... Do Missão. Do Missão, mas vai afunilar aqui entre Pivetta, né, Jaime, né, e tem a questão do Wellington Fagundes também, que a gente não pode deixar passar em branco, né? O Wellington está nessa situação onde ele não está conseguindo segurar ali apoio dos próprios correligionários dele dentro do partido. Então, assim, até as convenções a gente só fica na especulação. Eu diria para você o seguinte, Edilson, eu vejo duas candidaturas consolidadas hoje, ou seja, mais estáveis do ponto de vista delas não serem desconstruídas. Eu vejo a do Wellington Fagundes, ainda que tem essa questão partidária, partidos sinalizando já apoio para o Pivetta, mesmo incorrendo risco de serem enquadrados em infidelidade partidária, mas ainda assim ele tem uma chancela hoje do presidente estadual, do presidente nacional e do próprio candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. E não só isso. O Wellington Fagundes, ele protagoniza as primeiras colocações nas pesquisas eleitorais desde o ano passado e até hoje ele lidera. Então, eu entendo que haja dificuldades, até porque o Pivetta está governador, acaba dialogando, né, com prefeitos, enquanto esteve também como vice-governador, teve esse acesso, né, e temos muitos prefeitos do PL, ainda assim eu vejo um Wellington com uma candidatura que está garantida. A outra candidatura que eu vejo também como consolidada é a de Otaviano Pivetta. Eu acho que desde o ano passado, quando o Mauro recua para que ele assuma o governo do estado, também porque o Mauro sairia candidato ao Senado, mas assim permite com que ele passe a trabalhar o seu nome. Desde o ano passado, o seu nome já é aí reafirmado como candidato ao governo. Então, essa é uma candidatura também que eu vejo como irreversível. Até também pelo ponto de vista da estrutura econômica, né, do nosso estado, que é majoritariamente aí ponderada pelo agro, e nós sabemos que o agro também já escolheu os seus candidatos. E um deles é Otaviano Pivetta para o governo de Mato Grosso. E por isso esse agro cobrou tão duramente que o grupo de Mauro Mendes buscasse o Jaime para diálogo, porque sabe que é muito ruim Jaime Campos e Otaviano Pivetta antagonizando espaços numa eleição. Né, o Jaime literalmente enfraquece o projeto de Otaviano Pivetta, porque esse grupo ele foi eleito junto em 2022. Então, assim, esses barões do agro, né, que sabem que a política também passa pela sinalização aí das questões econômicas, tem as suas preferências, ratifica para a construção do nome de Pivetta e, com certeza, ele não sai de cena. Agora, fica o Jaime, que aí não é uma questão da vontade, né, do candidato, até porque vontade ele já deixou claro que ele tem desde o ano passado. Pelo contrário, ele nunca recuou. Quando o Mauro propõe para ele agora uma vaga ao Senado, a vaga natural era dele ao Senado, porque ele é senador da República, né? Então, mas mesmo assim, desde o ano passado, o que ele fez? Ele ratificou o nome dele como candidato ao governo e banca até hoje. Ele disse que ele tem um exército de pessoas com ele, que ele jamais poderia deixar essas pessoas por uma negociação qualquer dele, mas não que ele não esteja aberto a diálogo. Então, nós sabemos que se de repente o nome dele não for chancelado, Jaime vai ser flertado por todos os grupos, porque é alguém que, se pegarmos a média das pesquisas, ele vem aí protagonizando com quase 20% das intenções de votos, né? E agora a outra incógnita é essa: Natasha ou Emanuel Pinheiro? Porque até então a gente vinha, né, com essa confirmação de que a força progressista, né, o campo progressista, havia aí já fechado o consenso no nome da Natasha. Mas quando o Emanuel coloca o nome à disposição,
O ex-ministro Carlos Fávaro, ele não atropelou essa decisão, muito pelo contrário, ele disse que o partido está aberto, sim, para esses diálogos e fala que essa discussão será interna. Né? Claro. E quando o Jaime pondera, né, que vê com bons olhos a entrada de Emanuel, eu diria para você uma coisa, Dilson. Eu acho que é importante se nós tivéssemos muitos outros candidatos ao governo. Já temos o Rafael Milas, que você falou, tem outros aí também, ainda desconhecidos, mas que talvez no período da campanha nós tenhamos oportunidade de conhecer, porque isso permite com que a gente tenha a possibilidade de dar o voto conceitual. E aí Mato Grosso consiga chegar numa eleição de segundo turno, no qual aí ele vota de maneira mais programática e pragmática, que não é o que vem acontecendo. As eleições aqui de Mato Grosso costumam ser encerradas ao governo no primeiro turno, ou as eleições têm uma disparidade muito grande entre os candidatos, como a última ao governo, né? Que o Mauro Mendes na eleição, na sua reeleição, teve um percentual de votos extremamente pungente em relação ao segundo e ao terceiro colocado. Então, eu acho que Mato Grosso precisa discutir mais os bastidores do cenário público daqui. E isso, né, faz com que ter mais candidatura nos abram mais possibilidades. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar o nosso bate-papo no próximo bloco, né? Tem inclusive matéria lá da Câmara de Cuiabá sobre a questão da mesa, né? Da briga política lá da Paula Calil e o de táxi que querem, porque querem, né, a mesa diretora, mas daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. Muito bem, de volta com o programa Passando a Limpo, ao vivo para toda a região metropolitana e também para todo Mato Grosso, aí pelas redes sociais. Obrigado a você que acompanha sempre aqui a programação. Hoje, um dia típico, né? Tá friozinho aqui na região metropolitana, eu acho que boa parte do Mato Grosso, né? Inclusive, a gente falou no outro bloco, hoje é dia mundial do chocolate, né? Então cai bem antes de fechar o dia, né? À noite aí, tomar um chocolate quente, comer um escaldado, o pessoal que de repente vai lá pro Chopão. Chopão hoje um escaldado cai bem, né? Hoje o Chopão lota. Vai lotar, né? Quem sabe até eu saindo daqui vou caçar um caldo quente aí para, né, ajudar até na garganta aqui, que já começa a coçar de tanto que a gente fica nessa estabilidade do clima. Hora tá calor, hora tá frio, hora tá frio, hora tá calor. Então haja organismo aí para, né, aguentar essa mudança brusca na temperatura. Cristiane, antes da gente começar a falar sobre, inclusive saiu uma pesquisa hoje novamente, falando dos candidatos, principalmente na vaga de Senado, né? Eu vi uma pesquisa assim meia por cima, até não vi certo o instituto, mas me parece que deu Mauro Mendes e Janaína Riva. Se as eleições fossem hoje, ambos estariam eleitos senadores de Mato Grosso. Exatamente, né? É uma pesquisa que confirma as intenções que vem apresentando desde o ano passado. Qual que é o quadro que nós temos hoje dessa pesquisa apresentando aqui para vocês? Na primeira colocação, como primeiro voto, nós temos Mauro Mendes com 36 pontos, Janaína com 17 pontos, Medeiros com 13 pontos, Pedro Taques com 11 pontos e Fávaro com 10,5 pontos. Então, são os 5 nomes mais competitivos aí do quadro. O que se tem aqui, inclusive pela própria construção do texto em que a pesquisa foi publicada, é que há um empate técnico aí entre Janaína e Medeiros, né? Mas também próxima das intenções de votos de Pedro Taques e Fávaro. Como segundo voto, muda esse quadro. Aí você tem Janaína Riva na primeira colocação com 14 pontos, Medeiros com 12, Fávaro com 11,5, Pedro Taques com 10 e Mauro Mendes com 8. O que eu diria para você, Adilson? A gente só contrapõe uma pesquisa com outra, né? Nunca cabe a gente ficar colocando aqui dado de quem faz esse trabalho em xeque. Agora, que o Mauro Mendes esteja na primeira colocação, eu diria que eu não tenho dúvidas, porque isso é fruto de uma gestão que foi finalizada com uma aprovação alta, né? Agora, eu fico imaginando se esse percentual consiga realmente bater quase 20 pontos de diferença, sabe? Então, no primeiro voto, de 36 para 17 pontos, é muita coisa, são quase 20 pontos de diferença. Agora, eu deixo aqui uma coisa que é importante. No segundo voto,
37% das pessoas não souberam ou não responderam. Então, é o que eu sempre reforço. As eleições para o Senado em Mato Grosso, elas permanecem abertas. Da mesma forma que para o governo, você tem aí as incógnitas até de quem será ainda os candidatos, talvez para o Senado isso esteja mais consolidado, mas tudo muito aberto. Então, quando nós olhamos para essa pesquisa aqui e você vê Medeiros 13, Pedro Tax 11, Carlos Fávaro 10,5, a gente está falando de um empate técnico, praticamente aqui também. Então, é nesse sentido que eu falo que o Senado ainda tem muita coisa para puxar. A gente não pode se esquecer que desses candidatos aqui, né, você tem 4 ao Senado que são da direita, você tem 2 que são do campo progressista. Se você tem 4 da direita, a questão acaba fragmentando os votos entre esses 4 candidatos. No campo progressista, você só tem 2 para fragmentar, que é o Fávaro e agora o Pedro Tax. Eu diria que o Fávaro ainda tem mais aquela coisa de o nome do presidente Lula, então é alguém que pode crescer muito. Mas eu sempre ratifico, Adilson, para ter o voto do lulismo, o candidato não vai poder ter receio de bancar a candidatura de Lula à presidência e de dizer que aponta para a reeleição do presidente aqui. Porque quem apoia o Bolsonaro já é a ampla maioria. Praticamente dos 4 candidatos aqui que nós falamos para o Senado, os 4 já sinalizaram apoio para Flávio Bolsonaro, né? Então são 2 aqui que sinalizam para o Lula, Pedro Tax e Fávaro. Então, nesse sentido, quem souber aí do campo progressista fazer a melhor cola com o nome do atual presidente tende a alçar um quantitativo de votos importante e disputa aí com essa fragmentação dos 4 candidatos da direita que estão disputando o Senado. Tá, mas na segunda colocação, a pesquisa, a Data Index, que é o Instituto de Pesquisa, né, que trouxe esses números, ela mostra aí que, na verdade, o terceiro colocado está empatado tecnicamente com a deputada Janaína Riva, que é o deputado federal Zé Medeiros. Aí eu pergunto para você, mas o Zé Medeiros, com todo o apoio do bolsonarismo, Mato Grosso é de direita, na grande maioria, agronegócio, como é que fica? O que está faltando para ele realmente decolar nas pesquisas? Eu acho que uma coisa que fragilizou a candidatura do Medeiros foi justamente aí a prisão, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eu não tenho dúvidas de que ele teria no palanque aqui a presença dele para pedir voto para ele de maneira incisiva. Mas ele terá a presença de Flávio Bolsonaro aqui. Eu acho que ele vai ser bastante participativo, até porque na presença, né, do pré-candidato à presidência pelo PL, ele foi muito incisivo ao dizer que Medeiros é o candidato do partido em Mato Grosso e que goza da amizade e da confiança do seu pai. Então, eu vejo que esse Medeiros, ele pode crescer aí, né, no andar da campanha. Agora, tem uma outra variável também, né? Ele vinha antagonizando no partido com Wellington Fagundes. Inclusive, disse por muitas vezes que achava que o Wellington nem tinha que sair candidato ao governo. Houve uma reunião no âmbito nacional em que os dois conversaram, né, com a direção e nela ficou definido que os dois, a partir de agora, farão inclusive agendas juntos. Então, talvez esse pode ser aí também, né, um pulo do gato para o Medeiros avançar, que é realmente caminhar ao lado de Wellington Fagundes e, ao mesmo tempo, ter essa credencial do bolsonarismo aqui no estado. Tá certo. Vamos agora para Cuiabá, vamos trazer essa questão política lá no Parlamento Municipal, né? Lauda 14 aí, produção. O vereador Hildo Tax, né, ele diz que a Paula Calil, a sua colega de parlamento, a presidente, né, no caso da Câmara de Vereadores de Cuiabá, ela não tem votos para mudar o regimento da casa. Roda aí. O vereador Hildo Tax afirmou não acreditar que a presidente da Câmara de Cuiabá, Paula Calil, consiga reunir os 18 votos necessários para aprovar o projeto que altera o regimento interno da casa e permite a reeleição na mesa diretora. Pré-candidato à presidência do Legislativo, Hilde disse que seu grupo político permanece fechado contra a proposta e conta com cerca de 13 vereadores alinhados. Já a base de apoio da atual presidente teria 14 votos, número que, segundo ele,
ainda seria insuficiente para alcançar o quórum exigido. Eu creio que a presidente não vai conseguir os 2/3, né? Porque se eles estão com 14, eu estou com 13, 27. Então, para 14 para 18 são 4. Então, eu acho difícil ela chegar nos 18. O vereador avaliou que, diante desse cenário, seria difícil a presidente atingir os 2/3 necessários para aprovar a mudança no regimento. Hilde também comentou a movimentação envolvendo o vereador Dilemário Alencar, que teria aceitado ser uma alternativa dentro do grupo político da presidente Paula Calil. Segundo ele, a mudança causou surpresa entre aliados. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Fizeram esta reunião, ele me ligou depois da reunião. Dilemário é uma pessoa muito educada, muito republicana, e me disse que fez esse compromisso lá com eles, esse acordo de votar o regimento, e caso o regimento não passe, ele seria o candidato daquele grupo, né? Além da disputa interna, o vereador defende que a eleição da mesa diretora da Câmara seja realizada no dia 1º de outubro. Para ele, antecipar o pleito evitaria possíveis questionamentos judiciais. Já o grupo da atual presidente defende a realização da votação em 5 de novembro. Nós estamos aqui acompanhando todas as movimentações lá na Câmara Municipal de Cuiabá, né? Tá essa situação desses dois grupos, inclusive o vereador Dilemário Alencar, né? Ele selou um pacto com a Paula, na qual, se passar a troca dessa questão, desse regimento, né? Para que seja antecipada, né, a votação, a Paula vem naturalmente como candidata. Caso não passe, aí seria o Dilemário. Mas naquela situação, né? Ou é você o presidente, eu sou o primeiro secretário, ou vice-versa. Aí na sequência tem uma fala também do vereador Hilde Tax, onde ele diz que foi surpreendido por decisão de Paula Calil de disputar aí a reeleição. Olha, nós conversamos sim ainda, porque aqui a gente tem que discutir as pautas, né, os projetos importantes para Cuiabá, querendo ou não, ela é presidente da casa, e paramos de conversar sim referente à eleição da mesa. Ela, até anteriormente, em relação a ela ser candidata, ela discutia sim comigo as estratégias, mas vida que segue, amizade continua. Você se sentiu traído? Eu não vou falar que me senti traído, mas eu confesso que eu estranhei da forma que foi conduzido, né? Eu mesmo fui pego de surpresa, fui descobrir pela imprensa que ela queria ser candidata, mas tranquilo, ela tem o direito de ser... Faltou diálogo? Eu acredito que poderia ter conversado comigo. Se ela tivesse conversado, teria mudado essa sensação? Não, acho que poderia ter mudado até o curso das eleições, né? De repente a gente poderia ter feito também um grupo aí junto novamente, né? Poderia ter acontecido muita coisa. Tá aí a fala do vereador Hilde Tax, né? Correndo aí nos bastidores para aglutinar um número possível de votos aí para colocar na chapa para ser disputada aí a mesa diretora da Câmara de Vereadores, né? E por outro lado, a presidente, né, como a gente falou, a Paula Calil, também se articulando, e eles querem porque querem, no caso aí, antecipar as eleições, né? Antecipar a data das eleições. Só lembrando que quando o Faisal Calil, que é irmão da Paula Calil, foi vereador de Cuiabá, ele, inclusive, foi o responsável que apresentou o projeto de lei que foi votado pela casa, que virou lei, que era proibida a reeleição. E agora a irmã querendo derrubar para poder realmente vir candidata à reeleição. Quer dizer, na verdade, são coisas da política, né? Mas vamos aguardar toda essa questão lá da Câmara Municipal de Várzea Grande. Cristiane, acompanha comigo também essa matéria rapidinho. A Lauda 16, você sabe que tem essa obra do mercado municipal, né? Ali que está já praticamente sendo finalizada, né? Então a obra do mercado do Miguel Sutil avança, mas gestão vira disputa entre, né, a Prefeitura de Cuiabá e a empresa. Roda aí. Bom, primeiro a obra precisa ter a BITS, né? E quem é o... Não tem inauguração sem a BITS, né? Então ela não tem. A obra não está conclusa, não tem a BITS, e o pai dessa obra é muito feio. Então, a gente tem que aguardar toda a comprovação documental dessa obra para a gente poder emitir o BITS. Segundo ponto, eu acho que eu sou o cara que mais acelera a obra no município de Cuiabá. Porque se eu estivesse pedindo para o cara fazer, ele ficava enrolando. Agora eu fico falando, não faz, ele acelera e faz.
Então, acho que a melhor técnica é não faça essa obra aí. Aí ele vai lá e faz, a psicologia reversa funciona perfeitamente. E o cara acelerou a obra 300% depois que eu falei que eu não queria que ele fizesse. Então, parabéns, que termine a obra, que depois a gente vai entrar na justiça para tomar essa obra para nós aí, porque o pai dela não comportou muito bem durante a sua gestão para tomar a decisão dessa obra. O senhor vai na inauguração? Cara, não sei lá, se o pai da obra vai estar lá, não tem interesse de ir, não. Eu acho que eles deviam colocar uma foto dele lá na fachada para ajudar a vender. O Abílio Brunini, né, até sendo, vamos dizer assim, sarcástico com relação a esta obra, que está com mais de 80% aí, no caso, concluída, e agora esbarra, né, nessa questão do documento do ABITS, né. Agora, vamos aguardar, ver o que vai acontecer nos próximos dias. Na fala dele, ele falou aí que o pai da obra é feio, né, que é o ex-prefeito Manuel Pinheiro. Todo mundo sabe que ele tem essa questão de discórdia aí com o Manuel Pinheiro, né, e ele já falou que ele quer assumir isso daí. Então vamos aguardar, né, Cristiane, ver o que vai acontecer. Agora que a obra, falando ali na questão estética, ficou linda, maravilhosa, tá bonita. Eu sempre passo por ali na Generoso Ponce, ali descendo a avenida. Está lá sendo já finalizado, um prédio magnífico, né, moderno, todo espelhado, coisa bonita, que com certeza vai, né, abrigar várias empresas, várias lojas, e isso trazendo uma modernidade, sim, para Cuiabá, que realmente precisa, principalmente aquela questão do centro histórico ali, ter uma revitalização. Agora, pegando um gancho no que você disse, né, em relação à BITS, né, porque ele ratifica, olha, a obra vai ficar pronta, mas para ela poder ter o seu uso, né, possível, ela precisa ter o ABITS, só assim que ela, né, está homologada. Ok. Será que o Abílio vai tentar fazer com essa obra o mesmo que ele queria fazer em relação ao impedimento da construção de casas sociais com metragem menores que 200 metros? Porque essa era uma pauta que ele disse que ele iria bancar, que aqui no município de Cuiabá ele não aprovaria projeto com terrenos menores que esse tamanho e que, se passasse, ele ia dificultar a burocracia dentro da prefeitura. No entanto, a Justiça já desconstruiu essa decisão dele, né? E a possibilidade de construção de casas com terreno menores que 200 metros não terá mais o impedimento da prefeitura. Então, a gente espera que essa obra também, que é importante para Cuiabá, também não tenha, né, esse entrave da prefeitura para que ela possa ser mais uma entrega para a população. A gente espera que realmente tenha um desfecho positivo, e quem ganha com isso é a população cuiabana. Vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. Lauda 17, olha só, o governador de Mato Grosso afirma que recursos de emendas não geram obras estruturais. Roda aí. No tempo que eu fui prefeito, eu nunca ouvi falar em emenda. Não existia. Essa emenda é um fenômeno relativamente novo. Na verdade, eu fui deputado também, um mandato aqui. Na época, eu era o Blairo Maggi, era governador, segundo mandato do Blairo, eu me elegi deputado pelo PDT na época. Na verdade, eu fiz uma indicação na época e o Blairo mandou R$400 mil para a Chapada fazer o plano diretor da cidade. E pelo que eu sei, o prefeito da época não fez o plano diretor, não sei onde foi parar os R$400 mil. Então, eu vejo com muito pessimismo esse negócio de emenda, porque você não vê nada estruturante resultado de emenda parlamentar. Você anda em toda e qualquer cidade, você não vê nada estruturado, você não vê uma obra que seja produto de emenda parlamentar. Some tudo, evapora tudo. Então, eu sou, assim, conceitualmente contra. Na minha convicção, não é opinião, convicção, executivo é para executar, poder executivo. É o governador, é o prefeito, é o presidente da República, é para executar.
com ele e suas equipes, executa. Legislador, deputado, vereador, deputado federal, senador, é para legislar e fiscalizar o executivo. É isso. O resto tudo é invenção que está criando toda essa marola, essa dúvida, está criando todo esse caldo mal cheiroso que existe no Brasil hoje. Então, conceitualmente, é isso. Esculhambaram o Brasil. Muito bem, tá aí a fala do Otaviano Pivetta, né? Falando sobre essa questão das emendas que não geram obras estruturantes, né, aí para a questão política aqui em Mato Grosso, né? Onde a gente tem acompanhado, né? Inclusive, está tendo aí essa afinetada, né? Tanto do Pivetta quanto o Hélito Fagundes. Né? O Hélito já disse aí publicamente que se ele virar governador, ele para imediatamente as obras do Parque Novo Mato Grosso. E criticou também as obras do BRT. E aí teve, claro, né, uma ação e teve uma reação. Aí veio a resposta do Pivetta dizendo que não é por aí, que tal. Então a gente começa a perceber, a ter esse termômetro, Cristiano, e que vai ser realmente uma guerra aí nas disputas para 2026. Não, e o mais interessante é que a disputa e essa guerra vai ser tanto no âmbito do governo do estado como para o Senado e presidencial. Já até começou, né? Verdade. E eu só queria fazer uma observação antes da gente encerrar o programa, porque o Adilson trouxe uma informação importante aqui sobre essa questão da Câmara e o versus Paula. E hoje o prefeito Abílio Brunini judicializou um pedido para que facilite, né, a reeleição de Paula, para que as votações relacionadas ao regimento interno não precisem mais de maioria absoluta, somente de maioria simples, ou seja, a metade mais um. Porque Paula hoje realmente não consegue ter 18 votos para mudar o regimento interno e aí ser candidata à reeleição. Tá certo. Obrigado pela sua presença, até a próxima Satisfação, meu semana. amigo, até terça-feira. A você que me acompanhou até o presente momento, obrigado pela sua companhia e lembre-se, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tchau.